Oi, tudo bem? Eu sou a Verônica, sou nutricionista e vim aqui te dar umas dicas pontuais sobre esses dois alimentos que fazem muito bagunça na cabeça da galera, principalmente quando a gente pensa em processo de emagrecimento: pão e tapioca. Durante muito tempo, o pessoal pensou que tapioca era fit. Vem comigo. Se você começa a comparar a quantidade de nutrientes que tem entre os dois alimentos, já de cara fica, né, muito claro para a gente que a tapioca tem bem mais carboidrato que o pão francês. Isso, se a gente faz essa tapioca com pouca goma. Eu recomendo que seja feita com no máximo 2 colheres de sopa da goma. E ainda assim, a gente tem 36 gramas de carboidrato, né? Muitas pessoas não se lembram de que é uma farinha refinada, mesmo sendo uma farinha que não tem glúten, porque essa é a vantagem que ela tem até agora, né? Ela ainda é refinada, então ela traz um impacto negativo para a saúde e para a silhueta das pessoas que estão em processo de emagrecimento e que precisam controlar os seus níveis de açúcar sanguíneo. Se você reparar bem, ó, ela não tem fibra, não tem proteína, não tem gordura, ainda que essa da foto está com uma manteiguinha ali, né? Mas normalmente, purinha, ela não vai ter gordura e tem bem pouquinho sódio. Que, aliás, essa é uma outra vantagem que ela tem quando a gente compara ela com o pão francês. Então, se você é uma pessoa que tem, por exemplo, doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca, pressão alta, pode ser que a tapioca seja uma boa opção para você, tá? Por outro lado, se você tem pressão alta, doença celíaca, essa sensibilidade ou mesmo um pré-diabetes, tem que ficar de olho no consumo de ambos, tá? O pão francês, como vocês podem ver, ele tem uma quantidade até que legal de proteína, só que essa proteína a gente não pode esquecer que é o glúten, né? E que mesmo as pessoas que não apresentam, não têm o diagnóstico dessa sensibilidade à proteína do trigo, né, o glúten, elas podem ter reações negativas quando consomem esse alimento em excesso. Porque o grande problema da nossa alimentação hoje em dia é esse. Muita gente consome glúten o dia inteiro. Então eu chego a pegar pacientes, por exemplo, que consomem pãozinho no café da manhã, bolachinha no lanche da manhã, aí no almoço come um macarrão, no lanche da tarde come o bolo e na janta pede uma pizza ou faz um sanduíche com pão integral. Né? O grande problema é esse, é a presença excessiva, exagerada desse tipo de alimento vindo do trigo que fornece o glúten na dieta da gente. Então, comparando os dois, ó, o pão francês tem menos carboidrato, mais proteína, um pouquinho mais de gordura, muito mais sódio do que a tapioca, um tiquinho de fibra ali e a quantidade de calorias equiparada, tá? Tô falando aí de um pãozinho francês com miolo, porque muita gente ainda tira o miolo, né? O que, que vai fazer com que a gente consiga decidir qual é o melhor para a gente? Então, suponhamos que você não tenha nenhuma dessas doenças que eu mencionei agora, você só está querendo emagrecer, por exemplo, né? Ou mesmo cuidar da saúde. O que vai dizer qual é o melhor para você vai ser o que você está pondo dentro, porque não adianta nada você escolher a tapioca, você fala assim, eu quero evitar o sódio, porque eu tenho retenção de líquidos, então eu vou fazer uma tapioca com queijo branco e peito de peru. Se você começar a reparar na quantidade de sódio que tem no peito de peru, né, você vai ficar abismada, porque se você coloca ali umas 2 fatias de peito de peru e o queijo branco com azeite, você pode chegar a ter até 680 miligramas de sódio nessa tapioquinha fina com esse recheio, conforme você está vendo aqui na figura, né? E isso é muito, né, gente? Levando-se em consideração o fato de que a gente deve consumir por dia 2.000 miligramas de sódio, né? 680 já é mais que um quarto disso, né? Então é bastante. Como é que você vai fazer para escolher? Então, você vai, por exemplo, colocar no pão francês um ovinho mexido, que aí você faz esse ovinho em casa, ou um frango desfiado, tudo controlando a quantidade de sódio que você põe dentro, né? Porque assim você está assim ingerindo um carboidrato, né, de alto índice glicêmico, mas você está colocando junto proteínas, gorduras legais que vão ajudar a tentar segurar a barra da elevação do açúcar sanguíneo. Por que tentar ajudar a elevar? Porque pode acontecer do pão chegar mais rápido ali na absorção do intestino
enquanto a proteína ainda está sendo digerida, né? A tapioca, uma ideia legal também seria você consumir ela com um ovinho dentro também, ou ainda, por que não, fazer a crepioca, que a gente gosta tanto, né? Tem uma receita de crepioca que eu gosto de passar para os meus pacientes, que é assim: você vai bater um ovo com uma colher de sopa da goma de tapioca e uma colher de sobremesa de psyllium, que é uma fibra, ou farinha de chia, por exemplo, tá? Porque você está colocando fibras junto com esse carboidrato refinado. Você está colocando proteínas ali. Isso vai inclusive ajudar você a ficar saciada por mais tempo, tá? Eu sempre digo, gente, pão francês não é proibido, tapioca não é proibido. O que é que a gente não pode é ter uma monotonia alimentar. Se você consegue sempre variar as suas escolhas, né? Você pode de vez em quando comer esse pãozinho, por exemplo, né? Afinal de contas, a gente não pode negar o fato de que pão francês é comida afetiva. Muitos de nós cresceram consumindo esse tipo de alimento, tá? Lembra, a tapioca não vai te emagrecer, o pão não vai te engordar. O que vai interferir nisso daí é esses fatores que eu vou te mostrar agora. Então, quando você for optar entre um e outro, o que você deve considerar, né? Se você é diabética, eu sugiro que você troque a versão do pão por uma versão integral e não caia no conto do pão francês integral, porque a gente nunca sabe quanto aquilo é integral mesmo, né? Você já sabe que para o alimento ser integral, a primeira farinha dele deve ser farinha de trigo integral e, se possível, a única farinha ser a farinha de trigo integral. E no pão francês, eu não tenho notícia de que façam pão francês assim, só com farinha de trigo integral, tá? Ou, ao invés de comer a tapioca, fazer a crepioca, tá? Tem gente que fala para colocar um pouquinho de chia lá na tapioca. Eu não sei se isso vai ter um efeito muito legal, não, tá? Se você conseguir fazer essa tapioca com um pouquinho de psyllium, por exemplo, pode ser que ajude, mas às vezes você não vai conseguir fazer com que ela dê liga. Por isso que eu falei para você fazer a crepioca batendo com ovo. Se você tem alergia ao ovo, não gosta de ovo, você pode experimentar fazer aquele gelzinho de chia, né? Que é deixar uma colher de sopa de chia em 3 colheres de sopa de água, descansando por uns 10, 15 minutinhos. Aí depois você agrega ali nessa misturinha a sua colher de sopa de goma de tapioca e coloca com cuidado na frigideira e tenha paciência que ela vira assim também. Eu já testei uma vez, tá bom? Porque esse gelzinho de linhaça de chia, eles costumam fazer bem o papel do ovo, ok? Se você tem a sensibilidade ao glúten não celíaca, eu recomendo que você siga as orientações do profissional que está te atendendo, né, a nutricionista. Se você não tem um acompanhamento, não tem o diagnóstico e suspeita, faça o que eu recomendo para que todo mundo faça. É o rodízio alimentar. Como é isso? É você não consumir todo dia a mesma coisa, né? Dá uma folga para o teu corpo. Então, você comeu o seu pãozinho francês hoje de manhã, procure não fazer outras refeições que tenham glúten hoje e tenta dar uma pausa de uns 3 dias para comer de novo, né? O que você vai comer nos outros dias? Tem uma infinidade enorme de receitas. Você tem a própria crepioca que eu falei agora, você tem as panquecas que a gente faz com banana e aveia e ovo, você tem frutas que você pode misturar com um pouquinho de granola sem glúten, né? Você pode misturar, por exemplo, iogurte com as frutas e comer. Você pode fazer um mingau, você pode procurar comer os pães sem glúten, que também existem, ou comer o mais simples, que é batata doce, por exemplo, de manhã, tá? E não é ruim não, viu, gente? É questão de hábito, é que a gente não tem hábito. Tem uma galera que gosta de consumir cuscuz também, mas o cuscuz vai cair no mesmo negocinho da tapioca, tá? Toma cuidado com a quantidade porque ele tem alto índice glicêmico, ok? Se você tem doença celíaca, obviamente você não vai consumir o glúten, né? Então você tem todas essas outras opções que eu falei para você, tá? Você também vai depender da hora em que você está consumindo isso, que você vai consumir. Por exemplo, se você vai comer isso no café da manhã, vai ter um dia longo, vai treinar, não tem problema você consumir um alimento desse com alto índice glicêmico, principalmente se for no pós-treino, se você estiver visando o aumento de massa muscular, tá? Então dá para você comer a tapioca ou o pãozinho francês.
Mas mesmo que você não esteja visando o aumento de massa muscular no momento, que a sua questão seja o emagrecimento, se você for consumir esse alimento com alto índice glicêmico de manhã, tomar cuidado com o que você está colocando dentro dele, né? Então, colocar um patê de atum, colocar um ovinho mexido, colocar um hummus, que é aquela pastinha de grão de bico, né? Um próprio queijo, uma ricota temperada, um tofu temperado, uma coisinha assim. Você consome isso de manhã tranquilamente, porque você vai gastar energia durante o dia, né? Diferente de você comer um pãozinho na ceia antes de dormir, por exemplo, tá? Também vai variar de acordo com o teu objetivo, tá? Por quê? A gente sabe que o glúten, ele é uma proteína que é passível de causar inflamação, de piorar os quadros de inflamação crônica nas pessoas que já têm esses problemas. Então, a gente sabe que as pessoas que estão acima do peso, que têm doenças cardiovasculares, que são pré-diabéticas, que têm resistência à insulina, colesterol elevado, são pessoas com inflamação crônica, né? Com nível de inflamação crônica. Então, o ideal seja que a gente partisse por uma alimentação mais anti-inflamatória, né? Com alimentos mais naturais possíveis, mais in natura. Então, abusar de frutas, das batatas, né? Por que não? Tá? Da batata doce, da mandioquinha, se você não gostar de batata doce, ok? Vai também depender do que você coloque junto com esse alimento. Então, por exemplo, não adianta você fazer uma tapioca e recheá-la com leite condensado ou com banana, que nem eu vejo muita gente fazendo, né? A banana também tem bastante carboidrato. Então, dá para você rechear essa tapioca, por exemplo, com pasta de amendoim, se você gostar, tá? Com essas outras coisinhas que eu te falei. E da recorrência, né, gente? Mesmo que você seja uma pessoa abençoada, saudável, que não tenha nenhuma dessas questões que eu falei, não vale a pena você apostar em uma alimentação monótona, né? Uma alimentação pobre em variedade não vai ajudar você a manter a tua saúde e atingir objetivos de peso, porque você não vai conseguir dar para o teu corpo todo o aporte de vitaminas e minerais que ele precisa para te levar além, tá bom? Se você gostou desse estilo de vídeo, me deixa saber, dá um like, compartilha esse vídeo, coloca aqui as suas dúvidas que eu vou ter o maior prazer em te responder. Você me acha nesses canais todos aí que eu coloquei, no Instagram, no meu site, no Telegram, no Facebook. Você me procura como Verônica LM Nutri, que você me acha, tá bom? Um beijo grande para vocês e a gente se vê numa próxima.